O Sufo Momad diz que a atuação da polícia não vai intimidar o povo e as marchas vão continuar até que se reponha a legalidade violada pelos órgãos eleitorais, que roubaram a vontade do povo ao recusar a vitória do partido em algumas autarquias. O Sufo Momad falava em conferência de imprensa esse domingo, num contexto em que desde sexta-feira as marchas tornaram-se violentas. O líder da Perdiz reitera que apesar do uso excessivo da força por parte da polícia contra os simpatizantes do partido e o povo que votou na mudança não vai parar de exigir a reposição da verdade eleitoral. Que esta revolução nunca vai ter paragem sem que haja uma justiça eleitoral. Esta tendência da polícia parar através de um comportamento cruel as nossas marchas está a se enganar. Nós vamos continuar com as nossas marchas até que tenhamos os resultados que o povo moçambicano é que depositou a confiança a partir do Renamo. Momad aponta culpados para a instabilidade que se criou depois do anúncio dos resultados das autárquicas de 11 de outubro. O único responsável de tudo quanto está a acontecer é o cidadão Filipe Jacinto Nussi, que está escondido lá, a ser guarnecido como se fosse um não sei quem, não tem nome para dizer, porque foi ele que provocou esta situação. Ele com os seus comparsas. E nós queremos ver a justiça eleitoral. A Renamo garante igualmente que as marchas irão continuar, de modo a acabar com o alegado regime ditatorial disfarçado em democracia. E ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos fazer parar. A manifestação, as marchas vão continuar até que tenhamos os nossos resultados em dia. Porque eu não tenho receio e não tenho medo. Não é um ditador que vai fazer calar a vontade popular. Ninguém. Já tivemos aqui no mundo, neste planeta, ditadores, mas saíram envergonhados. É o que vai acontecer com Moçambique. Momad reafirma ainda: se o Nussi quer repetir o seu mandato, não é através da Renamo. Não pode usar a Renamo como suporte para obrigar a Renamo a ir à guerra. Eu não vou à guerra. E a Renamo não vai à guerra, mas vamos ganhar a causa dentro daqui, dentro das nossas cidades. Porque o povo quer a Renamo governar as cidades que a própria população votou na Renamo. Para dizer que aquilo que está a acontecer é uma pequena tempestade e nós não apanamos com as tempestades. Mas a verdadeira vitória vai aparecer porque o povo votou na Renamo. Lembre-se que o anúncio dos resultados das eleições autárquicas gerou uma onda de protestos em Nampula, Nacala, Climane e Maputo, onde 70 pessoas foram detidas. A manipulação dos resultados eleitorais do dia 11 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições está a criar uma onda de revolta e indignação a todos os moçambicanos e à comunidade internacional. É neste sentido que, gozando do direito à manifestação e de não acatar ordens legais, os munícipes e outros cidadãos têm estado a protestar contra o aniquilamento da democracia e exige tão somente a verdade eleitoral. Infelizmente, contra estes direitos consagrados
consagrados na Constituição da República, a polícia continua a ser o defensor dos ladrões de voto e daqueles que a todo custo pretendem promover a violência e negam a alternância governativa, não respeitam a soberania do povo e escusam-se a ver um Moçambique plural e desenvolvido. É neste sentido que no dia 28 de outubro corrente, a polícia, de forma injustificada, por tal incumprimento de agentes macabros, impediu o exercício do direito à manifestação através do uso desproporcional de armas de fogo e gás lacrimogêneo contra cidadãos indefesos que, de forma ordeira e pacífica, participavam nas manifestações em várias autarquias. Da violência brutal perpetrada pela polícia resultou a morte de cidadãos, incluindo crianças, e ferimentos graves de outros cidadãos. Esta atuação selvagem, que representa um autêntico aniquilamento da democracia e negação dos princípios que devem guiar a atuação de uma polícia republicana, apartidária e profissional, teve o seu centro nas autarquias das cidades de Nampula, Nacala Porto, Quelimane e Maputo. E representa mais uma vez uma demonstração de que esta corporação está ao serviço de interesses ocultos e contra aqueles que pagam os salários, meios circulantes e as armas através dos impostos. Infelizmente, os agentes da polícia envolvidos na perseguição e assassinato de cidadãos indefesos é a mesma polícia que está sem salários e é vítima do sistema corrupto e antidemocrático, o que é de lamentar. Nesta nossa comunicação, queremos manifestar o nosso sentimento de pesar pela morte e ferimento dos nossos concidadãos e interessamos às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências. Porque a Frelimo perdeu as eleições, já foram reativados os esquadrões da morte. Há registro de desaparecimento misterioso de cidadãos, como por exemplo nas cidades de Nampula e Maputo. Há perseguição e detenções arbitrárias de cidadãos, bem como invasão e cerco às delegações políticas do Partido Renamo, como é o caso da cidade de Nampula e Maputo cidade, nesta última, onde inclusivamente houve vasculha no terraço do edifício. Compatriotas, é inexplicável que nesta senda de autêntico terrorismo da polícia contra os cidadãos, o Estado estejam envolvidos cidadãos vestidos a civil, empunhando e disparando armas como se tratasse de mercenários. O teatro gratuito que a polícia de proteção, a unidade de intervenção rápida e a polícia canina representa total desespero de um governo em decadência e sem legitimidade. É também inacreditável que as perseguições e matanças de cidadãos não mereçam nenhuma preocupação da PGR, Procuradoria-Geral da República, e muito menos do Presidente da República, que disse: o povo é o seu patrão. Esta atitude representa cumplicidade e confirmação de ordens expressas para desvirtuar os resultados do dia 11 de outubro. Uma pergunta que não cala é: por que a polícia se mostra com tanta moral compatível contra cidadãos indefesos nas cidades, quando vemos a mesma polícia incapaz, depredada,
sem meios e ausente no combate aos raptos e sequestros e ao terrorismo em Cabo Delgado. Como se explica o uso de tanto material bélico contra cidadãos civis e indefesos quando a mesma polícia queixa-se de não ter meios para combater os raptos e igualmente queixa-se de não ter logística para combater o terrorismo? Inquieta aos moçambicanos que o senhor Filipe Jacinto Nyusi, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, esteja a demonstrar com a sua voz de comando que pretende empurrar o país para uma guerra. Nós, os moçambicanos, queremos paz. Queremos democracia cujo alicerce é o respeito pelos direitos humanos e a realização de eleições livres, justas e transparentes. Uma verdade é certa: esta polícia sanguinária pode assassinar cidadãos civis e indefesos, mas não vai matar à vontade dos moçambicanos e muito menos a nação moçambicana. É tempo do regime entender que chegou a hora da mudança depois de 50 anos sem progresso e sem desenvolvimento. Minha senhora, meus senhores, ninguém para o vento com as mãos. Neste sentido, exortamos a todos os amantes da paz, democracia e do bem-estar a continuarmos firmes na luta pela reposição da vontade expressa no dia 11 de outubro, porque somos por eleições livres, justas e transparentes. Condenamos e repudiamos a atitude belicista e sanguinária da polícia que, de forma ilegítima e grosseira, viola os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos em Moçambique. A vitória é certa. E muito obrigado. Alguma pergunta? Trimilton vai ter sucesso. Senhor Presidente, nós gostávamos de saber quais serão os passos a seguir da RENAM. Continuarão com marchas ou não, sendo que a última acabou terminando em tumultos, pelo menos na capital e também em alguns pontos. Minha irmã, nós anunciamos no dia 17 de outubro que esta revolução nunca vai ter paragem sem que haja uma justiça eleitoral. Esta tendência da polícia parar através de um comportamento cruel as nossas marchas está a se enganar. Nós vamos continuar com as nossas marchas até que tenhamos os resultados que o povo moçambicano é que depositou a confiança a partir do RENAM. O único responsável de tudo quanto está a acontecer é o cidadão Filipe Jacinto Nyusi, que está escondido lá, a ser guarnecido como se fosse um não sei quem, não tem nome para dizer, porque foi ele que provocou esta situação. Ele com os seus comparsas. E nós queremos ver a justiça eleitoral. Porque nós não estamos a dizer alegremente que nós ganhamos. Nós temos evidências. Temos editais. Quem passou essas editais não foi o Sufo Momad. Essas editais saíram das mesas. Naquelas assembleias de votos que a comunicação social lançava desde aquela noite até a madrugada a vitória da RENAM. E ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos fazer parar. A manifestação, as marchas vão continuar até que tenhamos os nossos resultados em dia. Porque eu não tenho receio e não tenho medo. Não tenho.
não é um ditador que vai fazer calar a vontade popular. Ninguém. Senhor Presidente. Já tivemos aqui no mundo, neste planeta, ditadores, mas saíram envergonhados. É o que vai acontecer com Moçambique. Se o Nyusi quer repetir o seu mandato, não é através da Renamo. Não pode usar a Renamo como suporte para obrigar a Renamo a ir à guerra. Eu não vou à guerra. E a Renamo não vai à guerra, mas vamos ganhar a causa dentro daqui, dentro das nossas cidades. Porque o povo quer a Renamo governar as cidades que a própria população votou na Renamo. Para dizer que aquilo que está a acontecer é uma pequena tempestade e nós não apanamos com as tempestades. Mas a verdadeira vitória vai aparecer porque o povo votou na Renamo. Senhor Presidente, e se depois dessas manifestações não houver justiça eleitoral, o que é que a Renamo vai fazer? Se o Conselho Constitucional validar os resultados já divulgados. A Renamo vai continuar a lutar até as últimas consequências. Ouviu, né? Não vamos recuar. Porque a Renamo já habituou, desde 1994, a roubar e não acontecer nada. E hoje eu estou muito orgulhoso. E a Renamo está muito orgulhosa. Porque, afinal de contas, nós estamos sós. Todo mundo está conosco. E aqueles que votaram sabem que votaram no Partido Renamo. Até vocês viram, outros partidos já apareceram a dizer que os editais que eles têm estão a vitória a Renamo. O que é que falta? O próprio Nyusi apareceu no dia 11 de outubro, depois de ter votado, a dizer que o jogo político é como se fosse o jogo desportivo. Quem perde tem que assumir. E por que ele não quer assumir? Ele por que não quer assumir? Ele usa a força de defesa e segurança para matar, para obrigar o povo a aceitar aquilo que ele quer. Nós não vamos atrás. Nós vamos continuar a marchar. Nós não temos medo de morrer. E nós vamos quitar toda essa ditadura. Muito obrigado.